Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que se liga no nosso Cafezinho 61, mais uma vez estamos de volta, fazendo aquele corre com aqueles assuntos maneiros, convidados mais do que especiais, que agitam o quadradinho. Meu amigo McFly, e aí, compadre? Meu amigo, hoje o episódio tá pesado demais. Estamos com uma lenda viva do rádio, Marcelo. Esse é a lenda mesmo, viu? Rapaz, desenterramos o homem e trouxemos ao vivo aqui no nosso Cafezinho 61 Podcast. Estamos com ele, Alexandre Lee, o cara que balançava o rádio da sua casa com Peso Mania. Ih, e hoje é voz ativa no grupo Articuladores, não é isso, Exatamente, Marcelão? o cara tem história para contar, Demais. viu? Lembrando que o nosso podcast tem um oferecimento do Café Export, esse café maravilhoso que você encontra nos principais comércios da região, e da Bulls Hamburgueria Carne e Ponto, que tem no Gamão do Povão, tem na Asa Sul e tem em Fernando de Noronha. Vai passear com a família? Passa lá na Bulls, em Fernando de Noronha. Tá em casa, quer comer um sanduba daquele maneiraço? Pede pelo iFood, tá bom? A Bulls entrega aí no conforto da sua casa. McFly, vamos dar início. Alexandre Lee, seja muito bem-vindo. Bate palmas aí pro cara. Olha quem veio tomar café com a gente. Legal demais. Salve, salve, galera. Salve, salve, Dida McFly, Marcelo B1. Satisfação total estar com vocês aqui nesse podcast que eu acho maravilhoso, muito bacana. Convidados super interessantes que passam por aqui. Rapaz, tem tempo que a gente não fala no microfone juntos, Tem né? tempo, tem uns bons anos, longos anos, né? Nós três juntos aqui nesse Não vai bate-papo. revelar o tempo não, cara. Não. Por favor. Tem uns bons anos aí, né? Tá certo. Alexandre Lee, aqui a parada é a seguinte. Na nossa quebrada, a parada é mais quente. Você lembra disso, né? de rocha. Aqui nós temos as perguntas com café docinho, que é com açúcar. Aquela pergunta que é com adoçante, que você para e pensa. E temos também as perguntas sem açúcar. Aquela pergunta mais aguda, café amargo, Ih, que você não vai poder arregar. vambora. Vamos nessa? Vamos nessa, vamos que vamos. Então, para começar com tudo, qual foi o seu primeiro contato com rap? Em que momento foi que você pensou, puta, é isso que eu gosto, é isso que eu quero fazer? O meu primeiro contato com rap foi em 1990, né? Meu primeiro contato. O meu primeiro disco, a primeira música que eu ouvi no rap, pra te falar a verdade, não foi nem o rap, foi um funk, que era um disco do DJ Malboro, que eu escutei um rap chamado Entre Nessa Onda, Funk DJ. Aí esse aí foi meu primeiro contato com o Funk Brasil, com o vinil, seguido do disco do vinil do Taíde e DJ1. Isso em 90, mais ou menos ali, né? Nas coletâneas. Em 92, o meu contato direto foi já com as coletâneas de rap de São Paulo, que veio saindo da Cascatas, né? Que veio outros grupos de rap de São Paulo, né? Como o N de Naldinho, Geração Rap. Esses aí foi definitivamente mesmo, foi em 1992, oficialmente, profissionalmente foi ali, em 1992. Mas como é que foi isso daí? Você tinha disco de vinil, fita, foi no rádio? Como é que foi essa experiência? E foi no rádio, isso aí foi começando, foi no rádio, a gente ouvia no rádio, né? E também junto com, que vocês conhecem bem, o Romildo, né? O DJ Mildo Mix. Né? Show de bola. Um Um abraço pra ele. Um abraço pro DJ Mildo Mix aí, né? O cara do vinil em Brasília, pra mim é um cara... Era braba, hein, velho? Fera demais, viu? Sensacional. E o meu primeiro contato foi ali, eu indo para alguns lazer, né? Na época que rolavam, né? Ali no Cruzeiro, a gente indo, e aí a gente acabou se conhecendo ali através da dança. Aí num bate-papo, eu indo pra escola, passava sempre embaixo ali no prédio onde o Romildo mora. E aí eu olhava ali, rapaz, as músicas que eu gostava que tocava no rádio, né? E aí eu escutando, então teve um momento que a gente se trombou ali, eu troquei uma ideia com ele ali, aí ele me apresentou os vinis, e aí deu continuidade ali, né? Foi ali que surgiu toda a parada ali de conhecer o rap, o freestyle, o Miami. E, Foi enfim, paixão à primeira vista? Foi, não teve como, velho. Foi a paixão à primeira vista mesmo. Inclusive, na época, quando eu estudava no centro de ensino, na escola classe 6 do Cruzeiro, tinha um parceiro meu, o Renatinho, a gente levava esse vinil, que não tinha nem a fita, a gente nem conseguia colocar na época. A gente colocava o vinil do DJ Malboro ali e deixava tocando o vinil, e a gente ia dançar o que a gente não sabia dançar.
A gente rolava ali no chão, dançava, abria a roda ali na escola. Mas qual foi a referência, assim? Você tá falando que abria a roda, a referência do break Do dance, break dance, né? a referência do break. Como é que você teve acesso ao break? Na TV. Na TV, né? Na TV. Quando eu vi os Metralhas cantando no programa da Angélica, na época, né? Que tinha um clube, eu não lembro bem o nome do programa. E eles se apresentaram e tinha uma galera que dançava break. E aquilo ali chamou a atenção. E aquilo ali a gente passou a observar, né? Alguns programas, a gente achava legal. E na mesma época tinha uma galera que dançava break embaixo de um outro prédio onde a gente morava próximo. Que era o Miúdo, o Papito, o Arley, que ficava embaixo desse prédio. A gente começou a observar, só que a gente tinha vergonha de chegar nos caras e pedir pra ensinar. A gente via, mas não aprendia. A gente se espelhava nos caras fazendo e tentava fazer isso na escola, mas não sem qualquer tipo de fundamento ali em aprender, né? Só para nossa audiência ficar esperta, essa pergunta é porque o Alexandre, além de comunicador, ele é rapper e ele também é dançarino de break. É um b-boy. B-boy. É, um b-boy das antigas aí que marcou geração em Brasília. Além de capoeirista, continua na ativa? Foram 8 anos de capoeira, né? Com o mestre Robertão, que vocês conhecem bem, né? Porra, brabo demais. Já Lenda tomei viva uma de benção Santa do Maria. Robertão. Eu também. Já tomei uma benção dele. Também. Foi duas. Foi uma bem na venta e outra nos meu peitos. irmão. Alô, Robertão, um forte abraço. Grande abraço pro mestre Robertão, pro mestre Cleuto, né? Pro mestre Leandro aí. Foram 8 anos de capoeira. A gente fez ali no Caique, né? Foram bons ensinamentos. Eu quase me tornei professor na época, né? Fui até a minha corda verde. E aí eu não... Por ironia do destino, surgiu outros caminhos. Aí eu desisti da capoeira, né? E como b-boy, você esteve na ativa Por mais de 20 anos. em Por quais mais os 20 anos. grupos aí? Você pode lembra? Tem sim. Meu primeiro grupo foi o que eu criei, foi o Dr. Breakers, né? Que foi um grupo que eu criei no Cruzeiro. E depois a gente expandiu pra cá, pra Santa Maria. Na época, o Piuí, que vocês devem conhecer também, o Piuí que corre. Josué. O Josué, que corre nos carros, que faz os borrachão aí. Ele foi um dos caras que liderou o grupo junto comigo, junto com o saudoso DJ Caroço, né? Caramba, velho. Finado Caroço. Exatamente. Aí, a minha primeira vinda a Santa Maria foi quando o Josué me trouxe, cara. É uma parada meio louca, digamos assim, né? Porque eu morava no Cruzeiro. E quando eu vim pra cá, pra Santa Maria, eu não vim como morador. Eu vim como convidado me apresentar no colégio da 116. Ele me convidou, ele falou pros caras, mano, tem um cara no Cruzeiro, um b-boy que dança muito. E os caras estavam em atividade e ainda em aprendizado aqui ainda dentro de Santa Maria. E eu já tava evoluído lá na época. Então eu vim me apresentar a convite deles aqui no colégio. Então quando eu cheguei no colégio 116 foi aquilo, mano. Se apresentou, parecia que você tava fazendo um show. O artista era o que tava ali, no caso era eu que tava ali me apresentando. Então fiz movimentos que os caras que não faziam movimento na época, sequência e tal, aquela coisa toda. E aí foi que despertou o interesse, os caras me convidou pra treinar junto com eles. E aí surgiu a ideia de eu montar o grupo, eu convidei o Josué, chamei o Caroço, o DJ Caroço, e aí a gente fez a liderança do grupo do Dr. Break, nós três. E você se mudou pra Santa Maria em qual ano? Em 1993, minha mãe veio. Aham. Minha mãe, meu padrasto, minhas irmãs, todo mundo veio pra cá, e só que eu continuei no Cruzeiro. Eu fiquei entre o Cruzeiro e Santa Maria, mas ficava mais dentro de Santa Maria por conta dos trabalhos. Porque eu dançava break aqui com a rapaziada, eu ficava mais aqui. Em 97 nós tivemos a rádio, quando a gente, né, fomos pro rádio, né, que a gente teve essa parceria com a Rádio Toque FM, com a Gama FM. E aí eu Que ficava... começou como Mania Como FM. Mania FM, exatamente. Era Mania FM, exatamente. Isso. E aí eu ficava mais aqui, 97 até 2000, aí de 92 até 2000 eu fiquei no Cruzeiro. Mas com idas e vindas de Santa Maria. Isso pouca gente sabe, a gente me via muito aqui em Santa Maria. Mas eu tenho uma história boa entre Santa Maria e o Cruzeiro, junto, as duas cidades junto, caminhava junto, lado a Cara, lado. e nessa história sua entre Santa Maria e Cruzeiro, era na época que você colava lá com o Alex, com a Aranha. Com o Alex e o Aranha, exatamente, que a gente é bem lembrado. Boa, boa. Nessa época aí, a gente tinha um... por isso que eu falei pra vocês, quando eu falei pra vocês a questão do funk. Quando o meu primeiro contato com o rap foi através do funk. Né? Foi o rap e o funk caminhando lado a lado. Então você era um funkeiro. Um funkeiro também. Inclusive, eu e o Aranha, a gente chegou a gravar na casa do Mildo Mix. E eu conheço o Alexandre, não de Santa Maria, do Do Cruzeiro. Cruzeiro, Da exatamente. época das CDs MCs, quando a gente Sim, ia das cantar, caravanas. ia cantar Naruki, que aí eu vi o Exatamente. Alexandre lá.
Inclusive era chamado, eu tinha um apelido chamado de MC Trovão na época. Entendeu? Pô, MC essa eu não sabia, não. Pois é, tem coisas que, né? Aham. Então, na época, o meu nome era chamado de MC Trovão, era Trovão e Aranha. Aí, com o passar dos anos, veio o Alex. E nós aí formamos, na época, tava uma febre, não de duplas, e sim cantando 3 MCs juntos. Que era as caravanas. Era as né? caravanas. Não, pera aí, mas que bagunça é essa? O cara era funkeiro, curtiu funk, aí foi lá, escutou o Malboro, escutou o Taíde, aí é B-boy, já é MC, que louco, Sim. velho. Você mergulhou de Meio cabeça. foi de cabeça Né? mesmo. Então tem um conhecimento do funk e o rap é vasto. Por isso que tem muita gente que fala assim, cara, tem pessoas que não conhecem da história, igual eu tô falando com vocês, se não conhecem, eles ficam, acha que, pô, o cara só vem do rap. Não, eu caminhei lado a lado com o funk e com o rap. Até mesmo porque naquela época o funk era rap. Era rap, era chamado Né? de rap. Era Né? chamado As Rap músicas, Brasil, né? Era a porque era o rap composição, Brasil. né? Sim, as Isso. composições. Então, e havia muita divergências. O próprio rap não aceitava o funk como rap. O pessoal, quando falava assim, quando saiu o disco Rap Brasil, quem é do rap nacional não aceitava como o disco Funk Brasil como rap. E foi na época que Mas- o Funk Brasil explodiu como rap. Como rap. Mas, como eu vejo da seguinte forma, aos meus olhos, não estou falando generalizando, mas aos meus olhos, poucos acho que entendiam na época isso. Eu entendia. Quando o disco Rap Brasil explodiu, foi aquela febre, ali foi uma forma de expressão do funk carioca, né? Expandir aos meus olhos. Eu vejo dessa forma. É uma forma de expressão deles. Eles encaravam como o rap, encaram como o rap. Até hoje eu vejo. Se você olhar, pegar os discos do Grandmaster Rafael, os DJs da Antiga que produziu os discos de funk da época, dos anos 90, anos 80 e 90, é chamado de raps. Não é o rap, raps. Vários raps. Só que o próprio rap nacional não encarava aquilo como um rap nacional. Eles chamavam de funk. Eu via como funk, mas através de uma forma de expressão como rap, de expressar o que rola na favela. Né? Se você olhar o conteúdo das músicas, é mais ou menos aquilo ali que tocava na época, cantava o rap cantado na favela. Em cima do Volt Mix, na Em cima época. do Volt Mix, né? Do funk, né? Mas as coisas foram crescendo, foram ganhando forma, evolução. Você vê que hoje, o que eu falava lá atrás, eu sempre falei, um dia vocês vão ver o funk e o rap caminhando lado a lado. Eu fui muito criticado nos anos 90 por conta disso. Porque quando eu comecei no rádio, o pessoal, quando eu tocava um funk, ou eu falava, eu sempre falei também, cara, um dia seria legal um rap, misturar o rap com o funk. Só que os caras não aceitavam. E eu falei, um dia vocês vão ver o rap e o funk caminhando junto. Hoje nós estamos vendo aí hoje o quê? Alexandre, Trap, funk, se rap, funk, você tudo falasse naquela época que um cantor de rap ia gravar com um brega, ia gravar com um Rapaz! sertanejo, já pensou? Em pleno peso mania, meu Pleno amigo. peso mania. Era inadmissível. Os caras botavam na parede, contra a parede Você ia mesmo. virar fantoche no baile. Com certeza. Judas. Mas é tipo isso. Então, o meu contato com o funk, na época, foi isso. Eu cheguei a gravar funk, eu gravei com Aranha, né? A gente gravou lá na casa do Mildo Mix. Gravamos em fita cassete. Ele colocou o vinil do Volt Mix lá e a gente gravando. A gente fizemos várias gravações lá. Fizemos uma gravação a gente chamava Rap da Amizade, nos tempos de amizade, Gatinha Loirinha, né? Tivemos outras letras. E veio o Alex. Quando veio o Alex, eu fiquei mais um período de 1 ou 2 anos a gente fazendo shows. Fizemos show no Cave, que vinha as caravanas, igual Sim. o Dida falou. Veio as caravanas. Fizemos show no Guará, fizemos shows no Varjão, Ocidental. Deu um giro, hein? A gente fez um giro legal, Gama, Valparaíso. Abrimos shows com o Márcio Goró, Claudinho Bochecha. Bochecha. Entendeu? Vários shows, fizemos vários shows com o empresário, que era a Andréa Santos, e o Geraldo, que é ela que cuidava desses nossos trabalhos, né? E aí o funk, a gente fez esse trabalho. Eu parei de desistir do funk mais ou menos em 96 para 97 e foquei no trabalho como b-boy mesmo. Voltei a treinar firme e forte, deixei o funk de lado e fiquei focado só como b-boy. Só como b-boy. E aí, nesse foco como b-boy, a Andréa Santos, por ser a nossa empresária na época, ela tinha uma academia de dança. Uhum. Aí a Andréa abriu espaço para mim treinar com ela nessa academia e eu fui dar aula de break dance dentro da academia dela.
a Academia Andréa Santos, lá no Guará. Lá no Guará 2. No Guará 1 e no Guará 2, nessa academia dela. Inclusive, quem dava aula junto comigo era o Pipoca, que era da Def Zulu, na época. O Pipoca dançava muito e a gente passou da aula de break, de hip hop, que coisa que você não via naquela época. E hoje você vê mais com frequência aula de break dance em academias. Breakdance hoje é uma modalidade olímpica, né, velho? Exatamente. Se na minha época tivesse isso aí, tivesse essa modalidade olímpica, Você era um candidato. eu era um candidato. Porque eu ganhei dois campeonatos, eu participei também de concursos, ganhei na época, como não tinha muito a oferecer, a gente ganhava para participar em São Paulo passagens com hospedagem, eu ganhei desses aí, eu ganhei 2 e fui para São Paulo, né? Para participar. E um em Goiânia, que foi no Martins Sererê, que eu dancei, tive a honra de dançar ao lado. Eu em outra podcast falei que tive a honra de dançar ao lado do grande TC, né? Que é um grande b-boy lá em Goiânia. Dancei, a gente foi lá, nessa época a gente foi para Goiânia, a gente juntou o Rivas, né? Que é o Cabala. Juntamos a Def Zulu e a Reforços Break num ônibus só. E a gente não era nem Zulu e nem Reforço. Éramos Brasília. Pô, ali, que legal, hein? E ali juntamos a galera de Brasília. Fala que o cara tem história, irmão. Entendeu? E aí a gente dançou, abriu uma roda, tem uns vídeos meus aí que a gente tá no Martins Sererê, de vários b-boys, de várias gangues na época de break, a gente chamava gangues de break, lá em Goiânia, no Martins Sererê. Pô, é muito legal essa história que você tá contando e a gente vê nos seus olhos o orgulho que você tem, né? De relembrar os seus tempos de b-boy. Sim, então sim. foram aí grandes emoções vividas, Grandes né? emoções, no funk e no rap. Eu sou muito grato ao funk também, tenho orgulho. Eu encontrei com o MC Cego recentemente, nesse fim de semana, a gente estava num baile lá na Ceilândia. Encontrei com ele e a gente tava recordando muita coisa boa. A gente falando do... Cara bom de conversar. Bom de conversar, um cara inteligente, sabe da história. E a gente conversando, a gente falei, cara, a gente faz parte, né, Dida, igual o Dida é também. O Julião, né, o Cruel, o Cabelo, o Cical, né, tinha a galera do Força Funk. Então, assim, cara, o Mela, né, que é um grande amigo meu lá do Guará também. Então, essa galera aí, nós somos da fase antiga do funk de Brasília. Somos veteranos do funk de Brasília. Eu vejo uma galera que está surgindo aí, mas eu creio que eles não sabem dessas histórias, de onde surgiu. Será que eles sabem mesmo como surgiu o funk em Brasília? O funk de Brasília? Né? Eu acho que seria interessante várias pessoas, igual eu estou aqui hoje, falando da origem do funk de Brasília. Nós sabemos da origem do funk, de onde ele veio, né? Internacionalmente e nacionalmente, o funk carioca que deu continuidade ao funk, mas ao funk carioca que expandiu pelo Brasil. Sim. Né? Só te cortando rapidamente, eu não posso esquecer, e você também não deve esquecer jamais, que naquela época era muito importante a correria que vocês faziam para ter uma música tocando no rádio, que era a grande referência, né? Para as pessoas conhecerem o trabalho de um MC. E um cara aqui de Brasília que, pô, deu uma baita força para essa rapaziada, a gente lembra e conhece bem, é o DJ Fred, cara, que é o Gabriel Passaju. Grande Gabriel, meu amigo. Pois é, a gente manda um forte abraço, um beijo no coração aí do Fred Dinamite. Hoje, Gabriel Passaju era DJ da Rádio Manchete e tocava a galera de Brasília, né, velho? Sim, DJ Fred, grande Gabriel. Um grande abraço, meu querido. Eu gosto demais desse cara. É um cara sensacional. Outro cara que abria as portas pra gente cantar era o Marcelo Radical, na Anco, né, Marcelo Radical, né? Tivemos o Marcelo Radical também. Marcelo Radical, um grande abraço pra você, se estiver vendo aí. Marcelão colocou a gente pela primeira vez pra cantar com Claudinho Bochecha, Massa e Goró, não foi? Sim. Fizemos alguns shows bacanas. Marcelo Radical é sensacional, velho. Eu, antes de conhecer o Marcelo Radical, se falava muito do Marcelo Radical, né? Eu tava no rádio na época e falava com o Marcelo Radical pra lá e pra cá. E falava, quem é esse cara, meu? Tu acha que eu fui conhecer o Marcelo Radical quase 6 anos, 5 anos, 6 anos depois. Porventura, eu andando na cidade ocidental, me apresentaram o Marcelo Radical. E é um cara sensacional, velho. É porque ele gosta de ficar nos bastidores. Nos bastidores, exatamente. Malandro, no bom sentido. Um abraço pra você, Marceleza. E voltando aqui falando do Fred, cara, o Fred pra mim, ele foi um grande divulgador, né? Ele foi um grande percussor do funk em Brasília. Ele abraçou o funk de Brasília, né? Eu lembro que o Fred, ele tocava muito funk, ele abriu um espaço de meia hora, 40 minutos só tocando o funk da galera e levando os artistas até o rádio para falar dos trabalhos da galera e a dificuldade de produzir, que não tinha os recursos. O Fred, por exemplo, mesmo, se eu não me engano, acho que ele chegou a produzir, não sei se foi 1 ou 2, na base do sampler, meu.
tudo sampleado, jogou a voz ali e dava certo. O DJ Cássio é um deles, que era o que tocava na Boate Kremlin, que ele produziu aí também o BSB MCs, que foi o Borong, né, o MC Léo, o Cezinho, o Carlinho, que são meus amigos também. E essa galera aí foi tudo na produção, na raça, meu amigo. Né? Inclusive no baile que eu toquei agora recentemente, eu toquei o BSB MCs. Você vê, cara, coisa antiga que ainda dá pra tocar aqui em Brasília. Toca sem dúvida, mano. Cara, falar em BSB MCs, deixa eu mandar um abraço aí, meu amigo MC Carioca. Grande Carioca. Cara, ele tá assistindo todos os cafezinhos e mandando aí um abraço pra gente. É o cara do rap dos dedinhos, dos né? dedinhos, Muito cara, bom, incrível. Você precisa ministrar um curso de beat dos dedinhos, viu, Carioca? Cara. Dá ideia aí, Dida. Alexandre, você, cara, além de vocalista hoje aí dos articuladores, você também já se comunicava nessa época de 97, entrou no rádio. Eu quero saber o que te levou, qual foi esse movimento do break, do funk, que te levou aí pra comunicação, te levou pra época daquele do rádio, onde você tinha aquele programa maravilhoso, Peso Mania, que se tornou referência em Brasília, né, irmão? Essa migração, né, do break. Do break, né? Então, essa migração do break, eu vou falar aqui pra vocês, ela veio através pra mim, foi uma das minhas inspirações, não vou dizer que é a minha, mas foi uma das maiores. Foi o DJ Celção. Por quê? Quando eu dançava break, eu focado no break, eu ia pros bailes, pra curtir os bailes, quando eu saía, os shows, eu focava muito no Celção em questão da forma que ele tocava, a forma que ele conduzia, a forma que ele falava. Principalmente a forma que ele falava. Por quê? O pessoal... Como é que o pessoal viu o rap antigamente? E aí, mano, beleza, pegava o microfone, o cara apresentar, pode crer. O Celso não. O Celso, ele além de ser do hip hop, ele era do rap, ele divulgava, mas ele falava de uma forma sutil que você não olhava pro cara, mano, tem certeza que esse cara é do hip hop? Pela locução dele, pela forma que ele se apresentava, você não dava nessa hora, o que esse cara tem a ver com o hip hop? Pela locução dele, pelos programas de rádio que ele vinha fazendo. Então isso me chamou a atenção. Eu não só curtia só o Mix Mania. O Celso tinha um programa na Rádio Jornal, que era todos os dias esse programa dele, que tocava todos os ritmos, tocava pagode, tocava tudo. E aquela forma que ele trabalhava ali me chamou a atenção. Aquela forma de locução, a forma, eu falei, cara, será que ele fala a mesma coisa que ele fala na semana, ele fala no Mix Mania? E ele falava a mesma coisa no Mix Mania. E tocava hip hop sem gírias, sem precisar falar um pode crer, tá ligado? O dialeto sujo. O dialeto, você entendeu? E eu falei, cara, aquilo ali me chamou a atenção. E aí eu fui vendo o rádio, foi gostando do rádio através do DJ Celção. E depois foi do Toninho Pop. Toninho Pop também foi uma das minhas inspirações, os caras da comunicação que me inspirou também. Juntamente com Elívio Bloy. Né? Os caras, na época, faziam... Você pegava isso que eu ia falar, só pegava a referência fraca, né? Sim. Os caras tinham um programa chamado Clube Express, que rolava às 7 horas da manhã, velho, todos os dias. Que rolava muito freestyle, muito Miami, cara. E aquilo ali, antes de eu ir pra escola, eu curtia meia hora desse programa ainda, mano. Pô, cara, eu tinha um Walkman na época, era o Walkman. Eu levava esse Walkman, eu fazia questão, eu comprava as pilhas, eu só desligava quando eu entrava dentro da sala de aula. E eu escutava a forma que os caras falavam. Aquilo ali foi criando uma paixão pelo rádio, pô. Porque o rádio, na época, o rádio é... Não digo os tempos de hoje, que mudou muito. A internet, ela chegou e ela abafou. Vamos dizer assim, né? Hoje, o rádio hoje é tudo pela internet, né? Pro celular, você vai curtir um rádio, você vai pelo celular, né? Você tá em casa, vai no computador, no notebook. Tá se atualizando, né? Se atualizando, exatamente. E na época, o rádio era só o rádio e a TV. Então o rádio era febre, eu acho que eles explicaram mais que a TV. E era a principal fonte de informação, de conhecimento, sim, né? Das músicas, as notícias. Tudo. Era notícia rápida, né? E B1 e Dida, eu tava curtindo aqui uma podcast de vocês, eu não me lembro, eu acho que não sei se foi com o Rivas ou foi com o Rada, mas vocês falaram uma coisa muito legal, que as pessoas, elas têm uma visão do rádio, aquela parada assim, pô, quem será? Como é que será o cara que tá lá dentro do rádio do outro lado? Isso já passou com nós também. Com certeza. Nós já está ali dentro do rádio, ali as pessoas têm a visão, caraca, esse cara tem um vozeirão, esse cara deve ter 2 metros de altura, pô, esse cara tá montado na grana, o cara deve ter um carrão, quando você vai ver a realidade, é dura. O Alexandre lá na rádio, ele se salvava porque ele tinha os olhos verdes. Só também salvava.
De que adianta eu vejo no cabo? Vou conseguir. É igual feriado no domingo. Feriado que... a coisa. Tá Dá o pé de todo. moleque pro mangueiro. Porra, Aí não irmão. dá. Mas Aí ele não se rola, salvava, né? hein? Rapaz, Ele tirava tá a onda, demais. viu? Agora ali, vamos lá. Focando aqui. Foca na missão, Sim, moleque. vamos lá. E como é que foi a primeira oportunidade no FM para você chegar no microfone mesmo? Conta aí Sim. pra gente. Então, vamos lá. Aí, voltando a essa inspiração que eu tive, quando eu vi o rádio em ação aqui na nossa região, no entorno sul, Gama e Santa Maria, eu comecei a escutar uns programas que rolavam na Gama FM, foi nem na Mania, nem Toque FM, não. Era Gama FM. Na época, o Júlio César tava lá. O nosso amigo Júlio César foi um cara que, vou falar pra vocês, que foi um cara que me deu oportunidade. Né? Mala velha pra caramba, mas gente boa. Aquele que estendeu a mão pra nós aqui. Tu eu acho acha que ele mala? Acho. Aí. Às vezes. É. Mas é gente boa, um cara Sim. correria, né? Um cara que estendeu a mão pra muitos artistas, né? E eu falo assim pra vocês, se não fosse o Júlio César hoje, naqueles tempos lá, ele não tivesse abraçado a causa do programa, ele não tivesse me dado a oportunidade, talvez eu não estaria aqui pra contar a minha história, como ela é. Eu tenho outras histórias, mas assim, uma coisa que me concretizou, que deu um up, foi a rádio comunitária. A rádio pirata, a rádio comunitária. Uhum. Entendeu? Com muito orgulho eu falo pra vocês, que foi ela que abriu esse espaço pra mim estar hoje. Assim, eu posso dizer pra você a nível de Brasília. Não vou falar mais a nível regional. Eu tô a nível de Brasília. Sim. Entendeu? Falo isso com muita alegria, com muita humildade, pé no chão, né? Graças a Deus fiz bons amigos com vários artistas nacionais do rap, do meio do funk. E eu sou grato ao Júlio e aos meus amigos que trabalharam, meus colegas, que a gente era um time. Era eu, você, o B1, né? Tu, B1, o Dida, Vavá. Nós tivemos vários locutores que passaram por ali que se destacaram. MC Desson. O Desson, o grande Desson Ribeiro, que é um cara que, pô, está em atividade nos rádios aí. Eu tô vendo aí que o Desson está fazendo um belíssimo trabalho também junto com o Chulapa, né? Isso. Então, assim, eu acho legal. Quando eu vejo vocês, principalmente o B1, o Jefferson, legal, cara. Isso. Então, assim, essa galera, cara, saiu todo mundo daqui, velho. Os caras que estão em atividade, tudo veio da mesma região, da mesma Aquela quebrada. geração era É a braba, geração, né, velho? cara. E o que você falou, você não tá tirando onda, não. É a mais pura realidade. Porque pro lado de cá, nas rádios comunitárias, Sim. a galera que se dedicava mais em comunicação, Sim. em entregar um bom trabalho, era a galera Gama e Santa Maria. Sim. Nós éramos referências para todo o restante do DF, velho. Sim, exatamente. A gente, inclusive, a gente participava de algumas reuniões, a gente visitava outras cidades. Sim. E a gente escutava como é que era o padrão dos caras. Falando, mano, a gente tá muito avançado, muito além disso aqui, cara. Então, assim, o nosso trabalho era redondo, profissional, super profissional. Em termos de propaganda, em termos de contratos, em termos de locução, de preocupação com o ouvinte, aquela coisa toda. Então, as rádios eram disparadas em audiência. Programação, né? A programação redonda, cada um tinha um programa de final de semana completa, né? Então, o que me inspirou a ir pro rádio, que me estendeu a mão, foi o Júlio César ali, que eu vi o Júlio fazendo um programa, que era um programa chamado Freelance. Até hoje. Ai, velho. Bicho, tem uma vinheta que ele fazendo gente, samba. a gente tá sorrindo aqui porque existem coisas internas que só a gente aqui que sabe. Mas umas coisinhas de vez em quando a gente comenta e vale a pena, porque já passou e faz parte da história. O Desson que me lembra muito, o Desson que fica, às vezes brinca com o Júlio César, e ele brincava muito comigo, que eu trocava de horário ali, de um horário pro outro, com o Júlio César. Uhum. E o Júlio tinha aquele programa chamado Freelance. Aí vinha a vinheta do sampler. Freelance. Apresentação, Júlio César. Entendeu? Então, cara... O corre era louco naquela Era época. tudo sampler, então... É porque antigamente, galera, a rádio era precária, assim, para conseguir grana, Os estrutura, recursos, né, cara? os recursos. Então, a galera não tinha dinheiro para ir num estúdio fazer uma vinheta profissional, se virava nos 30. Tinha um mixer que tinha um sample, a galera mais antiga vai lembrar disso daí, da marca Gemini, no qual conseguia se gravar a voz e fazer a vinheta ao vivo. Colocaram alguns efeitos, Sim, né? sim, muito Então, bom. era o tal do se vira nos 30 e foi bem marcante na época. Bem isso daí, marcante, né, cara?
Sim, as minhas vinhetas não tinha como... As vinhetas eram muito caras na época. Quem tinha vinheta, era... Tirava onda. Tirava onda mesmo, né? Pô, cara, pra você fazer uma vinheta com um grande inesquecível Zé Carlos Fat Boy, cara, que era impactante as vinhetas dele no rádio. Sim. Então, pra gente fazer não era fácil, né? E a gente tinha que fazer inventagem. Nós mesmos que pegávamos o microfone, gravávamos no sample e soltávamos as nossas vinhetas. Falando em vinhetas, deixa eu mandar um abraço pro inesquecível DJ Golô. Grande Golô Rocha! Estúdio amigo. Som das Pistas. Esse cara salvou muita gente. Com certeza. E viu? também me deu balão. Ê, Golô! Esse é assunto para um outro Outro podcast. podcast. Galera, enfim, então o que me inspirou pro rádio foi isso, quando eu ouvi o programa do Júlio César. E aquilo ali, todo dia à noite eu escutava o programa do Júlio, que esse programa do Júlio César ia ao ar à noite. E eu ligava pro Júlio, dá uma oportunidade aí, me leva pra conhecer o estúdio. Porque eu ficava imaginando, pô, deve ser massa pra caramba, como é que deve ser lá dentro? Pô, como é que sei lá, não entendeu? Não, um dia eu te trago, um dia tu vai ver. E aí o Júlio teve a ideia de falar, cara, eu não vou te trazer aqui não, eu vou colocar uma rádio no ar, e você vai estar comigo aí. O Júlio César estava na Gama FM? Na Gama nessa FM, época? na época. O Júlio começou na Gama, à noite, né? Trabalhando à noite, fazendo freelance. O freelance, né? E todo dia eu ligava pra ele. Pô, me leva aí pra conhecer, tem como... Você era um ouvinte. Um ouvinte. Eu era um ouvinte do Júlio. Né? E todos os dias à noite eu escutava o Júlio César. Todos os dias eu escutava e pedia pra ele me levar lá, pra conhecer como é que era fazer o rádio, se era difícil. E ele foi, com o tempo, ele falou, não esquenta que eu vou montar um rádio. Eu vou montar rádio. E nisso demorou uns 3 meses. 3 meses depois o Júlio já tinha montado todo o esquema, já tinha montado o estúdio. E ele me convidou, falou, vou montar assim, assado, tu vai começar comigo e vamos fazer um teste. Ele falava assim, vamos fazer um teste, pra ver se vai dar certo. E aí eu entrei pra dentro do rádio, comecei a fazer um teste de madrugada, que é o que ele fazia com a galera, começava das 2 às 5 da manhã. E eu comecei todos os dias nesse horário, pra aprender na mesa, que eu não sabia nem mexer direito numa mesa, abrir o microfone, usar um sampler, nem sabia ainda mais ou menos como mexer na situação. E as vinhetas, usava aqueles aparelhos de CD, que era um aparelho só pra vinheta, um aparelho pra música e outro pra música. A gente tá soltando e comandando o mixer no Gemini, né? E aí o Júlio começou a abrir o espaço, eu falei, vamos estudar um programa de rap. O Júlio começou a fazer um programa alternativo de manhã. E aí ele estudou a parceria de colocar de meio-dia às 2, ele pensou que ele não queria um horário de colocar um programa de meio-dia às 2 de rap, por conta das empresas, do comerciante que não aceitava colocar o programa. Mas o que dava audiência pra rádio, era aquele horário ali, era o rap. Ele querendo ou não, era aquilo. Mas na quebrada é o rap que fala alto, né? era o que falava alto. E foi aí que o Júlio abriu espaço pra mim ali de meio-dia às 12 e ficou. Mas eu vou te falar que o bicho ali perdeu muito cabelo em questão das músicas ali, que ele faltava infartar. Às vezes tava no comércio, a gente tava rolando um som pesado, e às vezes o bicho não gostava. Às vezes ele falava que era o comerciante, mas enfim. A gente foi nessa brincadeira e foram 10 anos aí desse jeito aí. E o programa ficou no ar durante 10 anos. 10 anos, 10 fez anos. história, hein, cara? 10 anos aí. 10 anos, uma vida, cara. Aí depois passamos pra noite, né? Da noite reduziu pro final de semana. Eu comecei a trabalhar na época. Eu não tinha mais como ficar durante a semana. E foi isso. Depois a gente foi passando para as outras emissoras. Eu ia te fazer uma pergunta aqui sobre censura e pressão. Acho que você até já respondeu nisso daí em questão dos comerciantes, né, cara? Mas você foi um comunicador que lutou muito nessa época para manter um programa de rap no ar, que não era fácil mesmo. Havia essa resistência por parte dos colaboradores, dos patrocinadores, mas também era um baita sucesso, era um dos maiores programas de audiência, né? Uma das maiores audiências do rádio. E, porra, ficavam 50-50 ali, meio a meio. E aí? O que eu faço? Tiro o rap e reduzo pela metade minha audiência, ou mantenho o rap e perco alguns comerciantes? Exato. Porque o rap, Alexandre, conta aí pra gente, pra nossa audiência, que é o seguinte... Tem pessoas que conseguem entender a crítica do rap, aquele rap protesto. Às vezes escutam uma música, o cara falando, não sei o que, vai lá, faz isso mesmo, faz aquilo, outro. Explica aí para a audiência e até para aquelas pessoas que ainda têm essa resistência, o porquê do rap se comunicar dessa maneira,
e passa uma visão realmente do que é a proposta do rap. Cara, na época, falando da época, né? Isso. Da época. Então, o rap, na época, tinha aquele lance... Ainda tem, que é o chamado rap... São as vertentes. Tem um rap revolucionário, o rap gangster, né? Tinha um rap romântico, né? Então, geralmente, o que chegava muito pra mim era os rap protesto. Rap protesto, revolucionário, aquelas coisas do pessoal de bater de frente com o sistema. E isso, quando esses raps chegavam pra mim, esses trabalhos chegavam, eu escutava antes, eu passava pro Júlio e depois chegava pro mim. Eu escutava primeiro. Uhum. E depois eu escutava junto com o Júlio que batia o martelo. Mas muitas vezes ele mesmo batendo o martelo, se não fosse pra tocar, eu assinava embaixo, pode tocar que eu garanto. Por quê? Porque ali era uma forma da rapaziada se expressar. Porque eu vi muito jovem da nossa época, ali da nossa geração, sair do crime pra fazer o rap, pra ele ter um estilo de vida. Porque às vezes ele não tinha como se expressar. Às vezes o cara tava ali, o cara não tinha nem onde morar direito, digamos assim. E o cara, às vezes, ele escrevia uma letra que ele queria expressar a realidade dele. E ele chegava, muitas vezes dos bailes, eu tocando em baile, chegava um cara em mim, posso cantar uma letra pra tu? Eu tocando aqui no baile, o cara vindo no meu ouvido e cantando, e eu escutando o cara. Eu tinha que dar essa atenção. Eu tinha que dar, porque quem ia ouvir ele? Ninguém queria ouvir o cara. Quem é que vai ouvir? Ele vai falar, o que esse maluco tá falando? E você era um representante E era um representante do cara. Uhum. Eu tinha que ouvir. Falei, não, vamos sentar ali. Muitas vezes eu escutava e pedia pra ele aguardar. Espera um pouquinho que a gente vai ali no camarim, a gente troca uma ideia, canta essa música pra mim de novo, vai no estúdio, grava e me traz. E muitas vezes saiu um rap muito pesado. Realmente muitos palavrões. Realmente um rap que não dava pra tocar naquele horário comercial. E esses estilos... Na época, se falava muito que quando a gente tocava o rap no rádio, faltava sair sangue pelo rádio. É o que eu escutava. E aí vinha as críticas, falar, porra, esse cara toca esse rap aí, porra, falta sair sangue, é muita violência dentro do rádio. Pra uma música só. E eu enfrentei muito preconceito por conta disso. Muito preconceito. Fui tirado de tempo, fui criticado até em ambientes que tinha, às vezes, da rádio, ou eventos que vinham por fora, os caras nem me convidavam porque falavam, pô, esse cara é muito maloqueiro, esse cara é muito vagabundo, muito bandido. É assim, era muito preconceito em cima do rap. Pegando esse gancho aí, Alexandre, eu queria saber de você. Você pensou em desistir, pensou em deixar o rádio, ou a sua época do rádio, o rap deixar quieto, e o que te fez seguir firme nessa pegada aí, irmão? Pensei, não só pensei, mas como parei, vocês são prova disso, muitas vezes eu pensei em jogar pro alto. Quantas vezes eu falei pra jogar pro alto, que a gente já dá vontade de desistir, por quê? Porque o rap não dava o retorno que a gente queria. A gente tava ali quase todos os dias. E esse retorno que você queria era o quê? Financeiro. Não tinha o retorno. Se você, eu pago pra ver, eu pago aqui com o cara que tinha aquele retorno financeiro na época. Não tinha. Todo mundo ali que tava nos anos 90 ali, todo mundo tava numa caminhada só, velho. Os caras queriam fazer rap, queriam fazer a fama, os caras queriam aparecer, os caras queriam estar na mídia. Mas muitos dos raps esqueceu do financeiro, meu. Como é que você vai manter sua família? Eu vi muitos caras largando o emprego pra se manter do rap. Sendo que o rap na época ele era muito discriminado ali, muito. E quem vivia do rap, eu tirava o chapéu. Que são grandes nomes do rap que hoje nós temos aqui, que são, se eu for citar os nomes aqui, são vários, né? E não era fácil ainda, não era fácil. Quantas vezes eu dentro do rádio ali, eu falava, caraca, velho, não tinha um dinheiro pra comer o que eu queria. Às vezes não tinha um dinheiro pra comprar uma roupa que eu queria. Às vezes você ia pra um baile, o DJ era o último a receber, e o cara chegava na hora, cara, não virou o baile. Tu sai só com a cara e a coragem pra ir embora. E mal e na carona. Então, quantas vezes eu não pensei em desistir por conta disso? Quantas vezes eu falei, pô, esse rap não tá dando em nada, cara. Mas o porquê que você acredita que não dava em nada? Eu não acreditava financeiramente que não dava em nada financeiramente. Mas eu acreditava que era um estilo de vida. Porra, mas pera aí, Alexandre, deixa eu fazer uma pergunta aqui sem açúcar, mano. Na moral. Os bailes eram lotados. Sim. Na periferia, a galera consumia muito rap. Com certeza. Consumia muito rap. Talvez essa questão do financeiro não ter evoluído naquela época, coisa que hoje é bem diferente,
não é um pouco culpa de vocês mesmos que estavam ali no movimento naquela época que não souberam conduzir o negócio? Sim, exatamente. Houve sim essa incompetência. Houve sim. Por quê? O que eu fazia? Eu ali, barriga verde, pá, aquela coisa toda empolgado, com a fama, novo, lá no auge dos meus 19 anos, 20 anos ali, né? Mulherzinha pra cá, mulher pra lá, o cara, né? Você ganhava o cachê ali, o cachê que você ganhava ali, você botava um cachê achando que... Eu tinha aquela coisa assim, eu não tinha dimensão do que eu era. Eu sabia que o programa tinha audiência foda. Assim, tinha uma audiência, caraca, velho, o programa... Era o programa maior de audiência na região do entorno, era o Peso Mania. Até porque você lançava diversos grupos. Porra, eu posso citar alguns aqui de cabeça. Queima de Arquivo, Sim. o próprio Articuladores, Sim. você pegou o Gueto Hábil, Ideologia Sim. e tal. Porra, tu tinha parceria com a Discovery, velho. Você tinha exatamente. parceria com a CD Box, mano. Com o Estúdio 1. Com o Estúdio 1. E esses caras dependiam da galera que estava no rádio. Sim. E nessa época, era no FM, bombando, era o Alexandre, era o Doda, era o Marquinhos da Smurf e o Celção. Não vejo Pronto. mais nomes. Não. Era Né? isso aí. Em Brasília era só isso aí. É. Em Brasília, a nível de Brasília era isso aí. Só que comercialmente falando, vocês deram mole, né, velho? Exatamente. Muitas das vezes eu pegava, falava, fulano, eu quero que você venha tocar aqui pra mim aqui. Eu tô falando isso aqui pra vocês abertamente porque já passou, hoje a pegada é outra, a gente aprende com os erros, depois de muita lapada a gente aprende. E aí não vou mentir, até hoje a gente ainda toma umas lapadas ainda, querendo ou não, eu com toda humildade falo pra vocês, a gente ainda tá aprendendo. Eu tô com 47 anos hoje, vou fazer 47 agora esse ano, então assim, é muita lapada, a gente aprende, você acha que sabe tudo, mas a gente não sabe de nada. Se o cara falar pra mim, o cara que é do rap falar, cara, eu sei de tudo, ele tá mentindo. Porque ele não sabe de nada, mano. Aqui é vivendo e aprendendo. Entendeu? Eu trabalho nessa área, até é muita resistência. Eu tô no rap até hoje, são 35 anos, mano. E eu vejo coisas dentro do rap que eu vou te falar. Se eu for falar aqui dos bastidores, todo mundo que cai pra trás. Que dentro desses bastidores do rap é uma podridão, mano. Entendeu? Nos bastidores é. Você vê muita coisa, é o ego de um quer ser melhor que o outro quer ser maior que o outro, a produção do cara é melhor, a sua não. É assim, os bastidores, se você for falar aqui dos bastidores, a gente vai passar aqui a noite toda falando. Tá, com sua experiência, Então, você tem quantos anos no rap? são 35 anos. 35 anos. 35 anos. Então, você acredita naquela época faltou maturidade? Faltou maturidade, faltou sim uma responsa de cuidar dessa parte financeira. E o pouco que a gente pegava, que eu pegava, a gente ia o quê? Pra balada. Curtia, virava a noite, bebedeira. Mulherada. Sucesso precoce, né? Sim, você tava naquele momento meteórico ali e você queria mostrar que você era o cara. Você fala ali, pô, é meu momento, eu vou curtir. Bora viver hoje. Vou viver hoje. Só que eu não pensei no amanhã. Não pensei em construir uma casa, não pensei em construir um carro. Um dia se eu ia ter uma família, entendeu? Hoje em dia eu tenho minha família. Moro com meus filhos e tudo. E hoje em dia eu sinto o peso. Porque eu podia ter feito lá da irresponsabilidade minha lá atrás, de ter cuidado do meu financeiro. Eu podia estar bem melhor hoje se eu tivesse cuidado. Igual você falou, os bailes eram lotados, né? Pô, Júlio César lançou CD aí do programa. Eu vi... Fala pra mim, você ganhou quanto? Não, ali não ganhei. Você sabe, ali eu peguei... Entendeu? Financeiramente, você tá entendendo? Mano, lançou um CD com nome... Você até me desculpa, tá? Se eu tiver sendo meio agudo. É porque aqui a gente tem que dar o papo mesmo, né, Dida? Isso. A proposta é essa e as pessoas precisam conhecer um pouco mais do Alexandre. Além das redes sociais, tá ligado? Então, por isso que eu te pergunto. Porque na época, ali em meados de 90, início de 2000, tinha umas coletâneas de rap. O Alexandre era a referência para muita gente. E o Júlio César... assim como outras pessoas tinham interesse em chegar no Alexandre e fazer proposta. Pô, bora lançar coletânea de rap, vem tocar no meu baile, faz isso, faz aquilo outro. E o Alexandre arrastava muita gente. Era o influenciador dos anos 90, tá ligado? Sim. O influencer de hoje, o Alexandre foi o influencer nos anos 90. Bailes lotados, programa com uma audiência gigantesca. E ele tá falando que por trás dos bastidores não era lá esse mar de rosas, não né? Não mesmo. É? Eu falo por mim, falo que eu sei como é que funcionava e ainda funciona dentro dos bastidores hoje. E igual eu te falo, nesse CDs que o Júlio lançou no CD Peso Mania, eu recebi só poucas unidades para me vender e fazer o meu dinheiro. Entendeu?
Só que ele lançou aí, foi mais de 200 cópias na época. Foram mais de 200, 300 vendas, que pra nós na época era muito. O CD vendia assim, por dia, ele segue de 10, 15, 20 CDs por dia. E não era barato. E não era barato, era caro o CD, era caro, porque ninguém tinha o acesso às músicas, igual é hoje. Então era músicas exclusivas que saíam na época, os rap não era igual a internet hoje. Se você tinha hoje uma música, um rap nacional, a nível nacional, dentro de um disco daquele, a periferia não tinha acesso aquelas músicas. Lembrando que a gente tá falando da época das fitas Das e tal, fitas. então o CD era muito caro, Era né, muito caro, exatamente. Então, pra te falar a verdade, eu não ganhava nada. Não ganhei nada em relação a isso. Os bailes, os caras vinham, igual eu repito, eu não tinha noção de como eu era. Eu só fui ter noção disso, a minha ficha caiu, quando eu passei a frequentar mais as quebradas. Assim, frequentar que eu digo fora dos bailes. Eu ia e depois que eu deixei o programa de vez. Aí eu comecei a ver, porra, caramba, os caras... Porra, tu era Alexandre Peso Mania? Eu tive a passagem pelo espaço do rap também com o Nelson, né? Então, assim, porra, quando era o Peso Mania, era o espaço do rap. Então, os caras chegavam, falavam. Eu fui vendo a dimensão. Cara, até hoje, quando eu vou tocar no baile, porra, Peso Mania. O Marquinhos, lá do Céu Azul, ele falou, Alexandre, cria um grupo do Peso Mania e vamos fazer um evento só fechado, só um grupo fechado só do Peso Mania, só fazer uma resenha, só com a galera do Peso Mania. Eu falei, Marquinhos, eu não quero nem mexer com isso agora, mano. Eu não tenho interesse nenhum. Porque quando você olha pra trás, você olha o tanto que você perdeu, o tempo que você perdeu e você não construiu nada, cria um certo desgosto. Essa é a verdade. Eu olho assim pro Peso Mania, no meu perfil, eu só coloquei uma vez só no Facebook, só no Instagram, depois eu tirei. Eu falei, cara, você cria uma certa mágoa dentro de mim mesmo. Não é culpa de ninguém, a culpa é minha. Por eu não ter feito um bom trabalho, não ter arrecadado recursos e ter administrado a minha vida financeira na época por conta, às vezes, de uma loucura, de um, digamos assim, de um capricho meu, de querer ser o fodão, de querer ser o cara da noite. Eu tocava, às vezes, chegava a tocar 2, 3 vezes numa noite só. Eu saía de um baile no Gama, às vezes ia pro Céu Azul, do Céu Azul ia pra Lusiânia. E isso era de quinta a domingo. E os caras ganhando dinheiro, não, deu tanto aqui. Ah, pô, não deu bilheteria, deu tanto aqui, só deu isso. E eu sabendo, depois eu fui vendo que não era bem assim. A gente viu o baile lotado, o cara ganhando dinheiro no bar, o cara ganhando dinheiro na bilheteria, e chegava lá, tá, só deu isso aqui, pô, não virou. O Doda veio aqui e ele falou sobre isso, né, cara? Às vezes faltava naquela época um filtro ou alguém para te assessorar, te passar a visão, falar, Sim. opa, calma, não é por aí não. Diminui a bebedeira, diminui a mulherada, Sim. foca no progresso de construir alguma coisa para ter sua casa, seu carrinho, essa parada. Era aquela coisa. Porque, bicho, Mas naquela época nós era tudo moleque. tudo moleque. tudo A mente era outra, Era né, outra, velho? Era pô, outra, né? Eu assisti Os tempos eram outros também. Sim. Eu assisti o Doda aqui. Eu assisti a podcast do Doda toda. Inclusive, eu quero mandar um abraço pro Doda, que é um grande parceiro. O Doda, um grande abraço pra você, um grande amigo. Eu gosto demais do Doda. A gente tem umas histórias legais aí também dentro do rap. E o Doda, ele falou, eu assisti essa parte. Que ele falou, eu faço as palavras deles, minhas palavras. O que aconteceu com o Doda foi o que aconteceu comigo. Inclusive, eu e Doda já estávamos juntos num baile, um baile rap. E a gente saiu com a mão na frente e outra atrás. O cara virou pra gente e falou, não tem dinheiro. O cara pagou todo mundo, na hora de ir embora, O baile lotado. lotado. Eu nunca esqueci que a gente estava num baile lá do Céu Azul. Eu empurrando o carro do Doda louco de cachaça, doido. Neguinho, vamos empurrar o carro. Ai, Ele tinha aquele Monza. Aham. Ele tinha um Monza. O Monza Hatch. O Monza Hatch. O Doda botou os equipamentos lá, nós botando o carro, empurramos, colocou os equipamentos. Nós pegou aquela baixada da boate da Marrom Glacê, botamos pra empurrar o carro pegou. Na hora de subir, o carro apagou de novo. Aí nós veio pra Santa Maria, velho, daquele jeito, velho, na cara e na coragem, mano, na gasolina azul. Ele foi me deixar em casa pra depois ele ir pro Gama ainda. Nós xingando mais do que tudo dentro do carro lá, reclamando, porque, pô, velho, cadê o dinheiro? A gente viu o baile lotado, mas Era não tinha. corre, hein? Era corre, Era mano. corre. Entendeu? Ô, Li, é o seguinte, a gente precisa fazer uma pausa Bacana.
para honrarmos o nosso compromisso com os nossos patrocinadores, mas já já a gente volta com esse papo que tá bem legal. Nem só de história triste se vive o Alexandre Lee. Daqui a pouco a gente... E você acha que a gente tá pegando pesado? Não, tá ótimo, tá Tá ótimo? legal, tá agradável. Então segura aí que você vai ver qual é a boa já já. Já já estamos de volta. É isso aí. Resenha boa tem que ter um bom café, né, McFly? Isso mesmo, seja qual for a resenha, vá de Café Export. A venda aí nos principais comércios da região. Café Export, que é patrocinador oficial do nosso Cafezinho 61. Isso mesmo, Café Export, o nosso melhor café. Os hambúrgueres mais saborosos. Cortes selecionados na parrilla. Ambiente único e promoções que fazem toda a diferença. Viva a experiência Bulls. Gama, Asa Sul e Fernando de Noronha. Siga nas redes sociais e descubra o sabor além do comum. Bulls, carne ponto. Senhoras e senhores, estamos de volta aqui no nosso Cafezinho 61 Podcast. E para você que ainda não se inscreveu no canal, não curtiu e não compartilhou, faça isso agora. Porque é de graça, meu amigo, e ajuda muita gente, não é isso, Marcelão? É isso mesmo, meu Vini Júnior da comunicação. Você sabe tudo, moleque. Você é meu camisa aí. 10, compadre. Nós somos camisa 10 porque cada dia que passa esse cafezinho tá ficando mais gostoso, mais docinhos e, é claro, com melhores histórias, né, irmão? Pô, moleque, da hora. E hoje recebendo essa lenda viva do rádio, da comunicação, da discotecagem, o cara dos passinhos, eita, do giro de cabeça, perdeu até os cabelos, né, velho? De tanto girar, né, cara? Senhoras e senhores, Alexandre Lee, nosso grande amigo aí, mas eu não vou falar a idade que a gente se conhece, não, tem porque a gente se conhece, não, porque, porra, aí vamos falar, vocês são velhos, hein, cara? É só falar da época que o Alexandre tinha cabelo que a galera vai imaginar. Faz tempo. Alexandre, a parada é a seguinte, cara. Sucesso no rádio, um programa consolidado, 10 anos aí sem parar, sim, levando a voz das periferias para a galera do rádio, do quadradinho mágico que a gente ama. E essa história de Alexandre Lee e Articuladores Alexandre Lee. Articuladores, nossa audiência, que é um baita grupo de rap que, pô, fez muito sucesso e faz ainda até hoje, agora, nos vocais do Alexandre Lee. Conta pra gente isso daí, cara. Então, galera, o que acontece? O grupo Articuladores surgiu em 1997, né? Com a primeira formação, o Thiago Bicudo e o DJ Tobé. E, inclusive, né, essa rapaziada aí foi eu que lancei, né? Essa rapaziada. E essa turma me pergunta, tem uma galera que me pergunta hoje, nos tempos de hoje, tô falando ao mesmo tempo, lá atrás, 97, tô falando dos tempos atuais agora. A galera pergunta, mas como assim? Você tá no grupo Articuladores, mas e a formação antiga? Galera, eu quero deixar claro aqui pra vocês que a formação antiga, cada um foi pra um lado. Assim que o grupo se desfez, cada um foi viver sua vida pessoal, particular, tem os seus objetivos que estão hoje aí se concretizando. Então o grupo acabou. O que acontece? Numa entrevista em que eu fui fazer com o Thiago, eu estava lá na Rádio Jovem Sat. Eu fazia o Peso Mania à noite, na Rádio Jovem Sat. E aí eu chamei o Thiago, o Batata e o Léo, que é o Indião, né? Que é o grupo chamado... Meu amigo Indião. Sim, que era o grupo Gueto Hábil. Só que nessa formação deles três, Batata, Thiago e o Índio, o Léo,
era o chamado grupo Os Marafates. É mesmo? Sim. Uhum. E aí eu fui lançar a música dos Marafates. Eu fui fazer um lançamento da música deles. Que o Thiago participava Que o desse Thiago, grupo. que é o Thiago era formado o grupo com eles, eram os três, Certo. né? Os Marafates era Thiago, Batata e Léo. E o Articuladores E pausado ali. o Articuladores tava na geladeira. Ali já tinha acabado já. Não existia mais ali a formação. Já tinha acabado, o projeto já era outro. Igual eu falei, o projeto virou pros Marafates, né? E aí eu fui fazer o lançamento da música e eu entrevistando o Thiago no final da entrevista, no bate-papo ali. Aí eu toquei no nome do Articuladores. Perguntei como tá o grupo, aquela coisa toda. E ele falou, Alexandre, não temos mais projetos para interesse nenhum em fazer o projeto andar. E o foco deles era aquele ali, os Marafates. E o Thiago tinha outros projetos profissionais que ele tinha que seguir. Isso aí foi em 2006, se eu não me engano. 2006. Cada um ali tinha um projeto. E aí eu falei, beleza, conversa vai, conversa vem. Pulei a pauta. E aí, nos bastidores, terminou a entrevista, o Thiago me fez uma pergunta. Que eu falei, Thiago, gosto muito, porque o Thiago é um amigo pessoal. Eu gosto muito do Thiago, gosto muito do Bicudo. O Bicudo hoje é pastor. Ele é um pastor em Goiânia, mora em Goiânia. Inclusive, quero mandar um abraço aí pro Bicudo, que é o Luciano Gama. É o pastor Luciano Gama. Meu amigão, que eu gosto demais. Um grande abraço, viu, Luciano, pra você. Um abraço pro meu amigo Thiago. Né? O Thiagão tá tranquilo hoje, graças a Deus. Né? E me dá muito apoio. E voltando aqui, lá nos bastidores, a gente saindo do estúdio, o Thiago me fez uma pergunta. A gente conversando ali, falando sobre os grupos e tal. Eu falei, cara, eu só falei assim, rapaz, eu falo pra você. Eu tinha vontade, na época, de cantar, de representar. Eu não tive a oportunidade. Porque mesmo sendo de um grupo de rap como DJ, mas eu queria estar à frente. Eu não queria estar ali como DJ, eu queria estar nos vocais ali. E o Thiago falou, era só isso? Eu falei, é. Ele falou, o Articuladores é seu. A partir de hoje, você vai representar o Articuladores. Que moral, hein, irmão? Isso tava na frente, tava o Batata, o Léo e tinha mais uma outra pessoa do lado. Aí eu falei, você tá de brincadeira? Ele, não tô de brincadeira não, tô falando sério com você. E ele repetiu uma frase recentemente, assim que eu voltei com esse projeto, ele voltou e falou pra mim, eu vi o brilho nos teus olhos naquele dia, Alexandre. A vontade de você querer estar à frente, de dar continuidade. E eu falei, rapaz, eu vou colocar esse cara à frente pra me ver. E ele foi lá e me deu essa oportunidade de falar, a partir de hoje o grupo é seu. Não é meu, não é de ninguém, é seu. Mas eu falei, e o Bicudo? O Bicudo vai aprovar do mesmo jeito. E realmente o Bicudo chegou e falou, ele me pergunta, como é que tá o grupo? Tá bem? Tá dando continuidade? Sim, tô dando continuidade. Inclusive, recentemente agora, e eu fiquei, isso foi em 2006, aí a gente ficou até 2000, eu formei com o Mano Lê, que você conhece, né, com o Alessandro, que é o irmão do MK. A gente gravou na Santa é Nós, né, a gente gravou aquele clipe. Ficamos aí até mais ou menos 2010, 2009, 2010, dali pra frente. Eu vou falar uma coisa pra vocês aqui com toda sinceridade em relação ao grupo. Uhum. Teve a galera que apoiou, que abraçou, falou, meu irmão, vamos te ajudar. Mas teve aquela galera, uma minoria, que eu digo uma minoria de 3 a 4, que esses 3, 4 foi que quase botei tudo a perder. Aquela galera que não vê você como representante do grupo. Chegaram em mim várias vezes, os caras não querem ver você. Os caras querem ver a formação antiga. Quer ver o Thiago, quer ver o Bicudo, quer ver o Tobé e tal. Eu falei, mano... Caras do movimento? Dentro do movimento, acredite. E aquilo ali foi entrando na minha mente, foi pesando na minha mente, e foi me desmotivando. E eu sozinho, na caminhada, porque, assim, é fácil você pegar um nome de um grupo que já tá consolidado, já tem 2 sucessos ali e tal, você entrar e você representar. O difícil é você recrutar alguém que vai caminhar com você. Que às vezes o cara ele vai caminhar contigo ali, mas ele vai pela emoção. Ele não vai pela correria. Às vezes o cara vai ali, porra, o som dos caras é doido, eu vou entrar pra cantar com esse cara, mas ele tá indo pela emoção de estar ali, já tem 2 músicas batidas. Entendeu? Ele não tá pelo corre. Eu tô pelo corre. Eu tô pelo profissional.
Eu não tô ali pra me fazer graça, pra mim porque os caras tá ali, não. Eu quero representar, eu quero fazer música nova, A lançar. galera não quer pegar no cabo da enxada, Não né? quer, pô. Os caras querem pegar o negócio pronto, não, vou cantar, vou subir no palco contigo, tô ali. Não quero isso. Mano, é projeto, vamos sentar, vamos escrever, vamos fazer camiseta, vamos, entendeu? Produzir, vamos fazer um show, deixar um show mais, pô, mais bacana, vamos fazer um tapete, vamos fazer uma logomarca, vamos caminhar. Investimento. Um investimento. Mas os caras só vai na emoção, pô. Então aquilo ali me desmotivou. E muitas das vezes, cara do movimento chegou em mim e falou, pô, tem que ser os caras antigos, os caras não tá aí, não vai virar. Eu falei, vai virar, mano. Só que ali foi me desmotivando. E nisso eu fiquei de 2016. Ainda tentei, ainda arrisquei um pouco. De 2015, 2016, eu parei. E fiquei até agora, tempo agora. Uns meses atrás. E aí, rolou um festival de rap aqui na Santa Maria. O rap faz parte do DJ Cris, aquele movimento lá que tu tava lá. O Cris me convidou, fez um convite pra mim. Né? Eu tinha comentado com o Cris, como é que faz isso pra entrar nesse projeto e tal? Ele, pô, negão, tu quer entrar lá tal, pra tocar? Eu falei, pô, eu queria, cara, um evento bacana, o nome é bom, entendeu? Pra fortalecer mesmo, só tinha os grupos da Santa Maria. Ele, o que tu acha pra tocar lá? Tu quer tocar também e tal? Eu falei, eu queria tocar, mano. Né? Fui lá, falei, o Cris, se você precisar de ajuda, velho, eu vou te ajudar aí. Tamo junto, vambora. Né? O Cris tem esse projeto muito bom. O Cris é um cara que eu já trabalhei no passado tocando com ele também, em alguns eventos dele. E eu agradeço demais o Cris. Ele foi lá e abriu um espaço pra mim, grandão. Parceiro. Ele abriu um espaço muito bom pra mim. Olha só pra você ver como é que é as coisas. E aí nisso, nessa caminhada, antes desse evento do Cris, eu entrei em contato com o Léo Boinas, com o DJ Léo Boinas. E aí eu falei com o Léo, Léo, eu queria refazer as bases. Esse lance de ficar mexendo, tentando tirar a voz. Eu quero fazer um lance profissional pra me cantar essas músicas no show. Só que foi coisa minha. Eu fiz a base há mais de um ano, ele fez a base. Céu Azul Quebra de Rocha. E parei. Só fiz e deixei, encostei. Falei, cara, continuou me desmotivando. As mesmas pessoas que estavam lá atrás falavam, mano, isso não vai dar certo. Vinha outro, até mesmo assim, gente que curte o som, falava, mano, isso não vai dar certo. Os caras querem ver os caras, o público quer ver os caras mesmo e tal. Mano, a fila anda, cara. Os projetos mudam, entendeu? A gente tem que dar uma nova cara pra essa parada, mano. Eu não posso ficar preso nos anos 90. Não dá pra me ficar parado em 98, 97. Não dá. Eu tenho que mudar isso aqui, cara. Eu tenho que mudar esse conceito. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, fiz a base, parei. O Léo, velho, tu não tô vendo não tá fazendo show, não fiz nada. Eu falei, cara, tô desmotivado. Aí eu tinha um projeto pra fazer com o meu nome, chamado ALX, a sigla do meu nome, Alexandre. Aí eu falei, cara, acho que eu vou colocar isso aí. Aí depois eu fiquei pensando, isso aí, cara, tirava o meu sono, mano. E eu fiquei. Aí o Bicudo uma vez me chamou no Facebook, falou comigo, e aí, como é que tá? Ele falou, velho, tô levando. Perguntou sobre o grupo, eu falei, pô, velho, tô parado. Ele, pô, mas o que foi? Desanimou? Eu falei, não, tô pensando o que eu vou fazer. E disso a gente deixou quieto, os anos foram rolando. Aí quando foi agora, recentemente, 1 ano e meio atrás, eu refiz essa base, eu falei, cara, e agora, o que eu vou fazer? Paguei pra fazer a base. Pô, o Léo Boinas tá de parabéns, mandar um abraço pro Léo Boinas. Cara, é um ótimo produtor. O Léo fez a base idêntica à que o brother fez. Só que uma nova roupagem com os timbres, né? Pô, ficou top. E aí eu falei, rapaz, e agora? Aí o Cris falou assim, mano, o que tu acha? Eu fiz uma publicação do Rap Faz Parte com a música Céu Azul Quebra de Rocha. E postei. Quando eu joguei lá no TikTok, lá, mano, quase menos de 36 horas, deu mais de 7 mil visualização. Legal. Com a minha imagem. Aí eu falei, caraca, velho, que cabuloso. Em 3 dias, 7 mil, mais de 7 mil. Uma publicação que eu tenho várias publicações que são melhores, não desfazendo da publicação, que eu fiz uma foto, uns vídeos, tem menos publicação que uma publicação que eu fiz com um vídeo, com a música, só com a foto do evento. E aquilo ali eu fiquei pensando, já me deu um incentivo aquilo ali. Aí eu falei, meu irmão, aí eu conversando com o Cris, ele falou, o que tu acha de tu cantar lá, velho? Cantar uma música só. Eu falei, pô, velho, mas cantar uma música, aí eu falei, pô, acho que não vai dar certo não, mano. Aí eu fiquei assim, sabe, boladão, aí eu falei, vou levar a base, mano. Aí eu já tinha combinado com a R, do Alisson, do Guerrilha Sonora. Sim. Aí eu falei, R, eu queria cantar um som contigo, velho, eu tenho maior vontade de cantar um som contigo, o que a Santa tem. A música dele, um rap dele, fala da Santa Maria. Né? Vem pra Santa curtir, que aqui é o lugar. Entendeu? Essa música é muito massa, fala do Tatico, fala da Avenida Lagados, fala de quando, entendeu, que as ruas agora tá iluminadas. Então, assim, e essa música, ela é antiga. O Alisson, ele teve uma visão lá atrás dos anos 90,
pra cá, pro que tá acontecendo na nossa cidade hoje. Eu achei muito bacana isso. Música futurista. Futurista. Eu acho o Alex do Guerrilha Sonora muito inteligente, cara. E eu falei, pô, você tinha uma vontade. Ele falou o seguinte, tu vai cantar esse som comigo lá. Eu falei, beleza. Aí na hora que começou a fazer o show dele, e eu fiquei ali como DJ tocando, soltando as bases pra galera, aquela coisa toda. E eu fiquei prestando atenção. Eu falei, e a coragem? Eu falei, cara, será que eu vou dar conta? Eu falei, vou ou não vou? Vou ou não vou? Mano, aí o Alex falou, quando eu estiver terminando de cantar O Que a Santa Tem, eu vou terminar meu show e tu entra. Eu falei, mas eu quero entrar dentro do show do Guerrilha Sonora. Pra me dar mais confiança, que eu ainda tava na incerteza. Mano, aí o show do Guerrilha acabou. E, tipo assim, eu falei, quem é que vai soltar a base agora, velho? Aí eu fiquei, caraca, mano. Já peguei o microfone, já conversei com a galera, pá, aquela coisa toda. E o Cris foi lá pra onde tá a minha CDJ. Ficou lá e eu falei, e aí, Cris, como é que faz? Eu solta ou não solta? Aí o André, do Central Gangster, o André Ciclone, é meu parceirão, o André. Que tava com a gente lá. Sim. Aí o André falou, negão, eu falei assim... Ele falou assim, negão, tu vai cantar? Eu falei, pô, vou ali. Aí eu falei assim, aí André, tu tem as manhas, tu sabe a letra, mano? Aí ele falou, sei. Aí ele falou, quer cantar comigo? Dá uma moral aí. Aí eu perguntei pra ele, ele falou, sim, pô, na hora, vou te fortalecer, então vambora. Vamos nessa comigo aqui? Só pra dar essa confiança pra mim, bora. Aí eu peguei o microfone e falei e tal, o André já pegou outro microfone também. Falei, Cris, solta aí. Antes de eu falar solta, eu já tava soltando. Na hora que soltou, mano, já era, agora não tem como voltar atrás, não. Na hora que soltou que essa azul quebra de rocha, mano, aí pronto. Esse vídeo, várias pessoas gravou. Pra você ver o poder da internet, mano. Aí, tinha uns brother meu que tava lá embaixo filmando, 2 caras pegou, um cara só. Eu acho que eu não sei se é o Hugo, acho que é o Hugo. Ele faz parte do grupo dos veteranos da 202, da Santa Maria Sul. É um evento que eu toquei no ano passado e ele tava curtindo o evento. Só que eu entrei e não tava no set. Eu entrei como no cavalo doido ali. E, assim, pra ver se dava um up, né? Eu falei, cara, será que vai dar certo, mano? Mano, eu tenho que acreditar, vai dar certo. Vai dar certo essa parada. Eu tenho que, ou é agora, ou é tudo ou nada. Ou eu entro agora, ou eu largo isso de vez. E eu fui, meti as caras e fui. Eu já sabia a letra, lógico, sabia a letra, só que eu tava muito ansioso. Igual eu falo, quando eu vou fazer... No dia que essa ansiedade, essa adrenalina, ela não existe mais em mim, velho, porque eu tenho que parar, meio para de tudo com vez. Igual aqui, a gente tá aqui na podcast, certo? Eu falei, B1, tô um pouco ansioso. Tudo que a gente vai fazer, se a gente tem essa adrenalina, mano, que tá correndo no sangue da gente... Então vale a pena. Vale a pena. E aí eu comecei a cantar Céu Azul Quebra de Rocha, mano. E pá, e a galera, tipo, quem tá cantando? O Alexandre? Muita gente se surpreendeu que não achou que eu ia dar conta de fazer a parada, mano. E esse cara gravou 2 vídeos. Ele gravou um fazendo uma selfie e ele gravou um outro de baixo pra cima. E foram 3, na verdade. E esses vídeos ele cortou e foi compartilhando nos grupos. E aí a galera foi compartilhando. Teve compartilhamento. Aí eu peguei esse vídeo do nada, falei assim, cara, vou pegar, vou compartilhar. Comecei a compartilhar, mano. E o negócio começou a render. Foi rendendo. Te incentivou, né? Tipo, te deu esse up. Sim. E aí eu, do nada, eu peguei, como eu tenho um contato com o Dyer do Guindaste, né? Que eu gosto muito do Dyer. Eu gosto muito do Guindaste 121, da família Discovery. Eu tenho um respeito muito grande pelo Dyer, um cara que me ajudou bastante. E o Dyer eu mandei, Dyer, se liga nesse vídeo. Eu mandei isso meio-dia pro Dyer. Era meio-dia, eu mandei o vídeo, os 2 cortes. Aí o Dyer colocou massa. Só isso. Quando foi 2 horas da tarde, o Dyer, quer assinar o contrato comigo? Você entendeu, mano? Tipo assim, coisas que grupos estão aí há 1000 anos, estão na peleja tentando entrar num parangolê aí, numa fita massa, e não consegue, mano. Numa curtida que o cara deu, em 2 horas o cara me fez o convite, velho. Eu não pensei 2 vezes, mano. E com esse convite que te acendeu essa chama, o que a gente pode esperar do Alexandre Lee Articuladores? Vem som novo por aí, cara? Vem som novo. Agora que a chama tá acesa, né? Mano. Sim, e vem som novo. Através desse que o Dai me chamou pra participar desse contrato com ele, né? Dessas participação, o Dai já me chamou pra participar de um show. Eu não tava nem incluso no show de Sobradinho. Sobradinho 2. Teve o Old School Rap lá. E aí o Dai falou assim, tem as manhas de se apresentar no meio do show do Guindaste? Aí eu falei, tenho. Se quer se apresentar, eu vou abrir pra você entrar dentro do show do Guindaste. Eu falei, na hora. Cara, cheguei lá no horário bonitinho, passei as bases pro DJ Paulinho lá. Cara, no meio do show. E o Daya, pô, me deu a moral do cara. Aquele incentivo que o cara precisa. Gente, vem novidades pra vocês aí. Vou trazer novidade aí. E eu não achei. Eu tava lá atrás no camarim. E ele falando, só que eu não achava que ele tava falando comigo. Ele tava falando de mim na hora.
Você pode ver no vídeo que tá circulando, você vai ver. Vem novidade aí pra vocês. Só que eu tava esperando ele me convidar ali com o microfone. Eu não tinha pego o microfone nem nada. E ele, uai, Alexandre, aí eu tava lá parado o tempo todo, ele cantou Deus é Nosso Pai. Aí ele parado, uai, o que você tá fazendo ainda que não entrou ainda? Eu falei, eu tô esperando você me chamar. Não, meu filho, bora, agora é contigo. Peguei os microfones, peguei o André, pegou o microfone, cara, e ali sapecamos, velho. Pô, que legal. Cara, aquele show eu falei, será que a galera, aquela apreensão, será que vai virar ou a galera vai sair? Mano, a parada segurou cabuloso. As quase 4 mil pessoas que estavam ali, cantou com a gente ali aquela parada. E aquilo ali foi onde é que eu falei, mano, é agora. Aqui eu, pronto, é aqui que eu tô e é aqui que eu vou ficar. E essa é a resposta. Essa é a resposta. Foda-se as críticas. É aqui que eu vou ficar e é aqui que eu vou representar. Pô, eu tenho legal. mais. E depois disso, a rapaziada da Santa, o 99,9% dos grupos da Santa me abraçou. Alexandre, aproveitando que você está nessa vibe boa, graças a Deus, e a gente torce para que se mantenha assim e que prospere, você é um cara experiente, você tem uma mente aberta. Eu te pergunto, o que esse Alexandre de hoje, que está nessa vibe, falaria para o Alexandre de alguns anos atrás? Vamos colocar o Alexandre de 20 anos atrás, porque aí a gente vai envolver o Alexandre inconsequente, que só pensava em balada, em mulherada, e o Alexandre que teve um momento difícil, e esse Alexandre que hoje tá nessa vibe positiva. Eu só resumo uma palavra, mano. Eu diria pra mim mesmo, eu sempre falo isso dentro da minha casa, toma vergonha na cara. Eu falaria pra mim isso. Toma vergonha na cara. Era isso, velho, que eu diria pra mim. O que você acabou de me perguntar, eu me faço todos os dias essa pergunta. Como eu queria voltar no tempo e eu dizer isso pra mim. Se eu pudesse voltar no tempo e dizer algumas coisas, como pro meu filho, eu vejo o meu filho, é como se eu estivesse me vendo ali. Eu falo pra ele, cara, o caminho é esse aqui. Porque muitas vezes eu não tive apoio da minha família em relação ao rap, mano. Eu não tive. Talvez, eu escutei aqui também, velho, eu não sei se foi o Rada. Foi o Rada. Ele teve apoio da família. O Doda, quando falou dos toca-discos, que ele ganhou, que ele teve incentivo da mãe e tal. Você tá entendendo? Como é importante isso, mano? Uhum. Você vê, o incentivo da família, ele é muito importante na vida pessoal ou artística de uma pessoa. Entendeu? É por isso que hoje eu vejo meu filho, o que ele fizer, o que ele quiser ser, eu vou apoiar ele. Ele vai ter meu apoio. Eu não vou nadar contra a maré, cara. Porque às vezes você nadar ou ir na contramão do que o seu filho quer, lógico, com responsabilidade. Você guiar ele, orientar no que ele quer ser para a vida dele é importante. Essa falta de incentivo que eu tive da minha família, ela pesou na minha vida, pesou na minha mente. Porque a minha mãe e o meu padrasto não me apoiavam. Nunca me apoiou. Nunca me apoiaram. Nunca. E eu vou falar pra você, eu fiz essa pergunta essa semana pra mim várias vezes, essa semana. O meu sonho parece que tá se concretizando, algumas coisas se realizando agora. Depois dos 40, mano. Coisa que era pra me ter feito na minha adolescência, não aconteceu na minha vida. E as coisas estão acontecendo com responsabilidade agora, depois dos 47. Muita gente fala, cara, às vezes o sucesso... gente, eu não sou ninguém, pelo amor de Deus. Né? Eu tô falando assim, de uma forma que a gente vem, as realizações, ela vem, é de acordo com o que Deus proporciona na nossa vida, mano. Eu sempre coloquei Deus na frente, falo, pô, acho que eu nunca vou conseguir. Tem coisas que eu quero realizar, eu não realizei, eu não me sinto um cara realizado ainda. Tem coisas que eu quero realizar dentro do rap que eu não realizei, mano. Entendeu? Que falta pra mim realizar. Eu sempre falei, dentro do Revolução Rap, eu sempre falei pros caras, pô, velho, me dá uma oportunidade pra mim participar do disco, pra mim cantar dentro do disco, me dá uma chance pra mim entrar dentro do disco. Se vocês verem, eu fui do Revolução Rap durante anos. Eu sou um dos fundadores, juntamente com o Bombato e o Sorel, cara. Entendeu? A gente iniciou a carreira junto aqui. Mas eu fiquei um pouco, digamos assim, chateado. Hoje não, o Sorel é um irmão que eu tenho, Bombata, o WT, entendeu? Mas assim, eu queria ter tido ali na capa. Muita gente fala, pô, você não tava na capa. Você não tava ali na contracapa. Eu tava na contracapa do Álibi. Que saiu o Álibi após, eu participei ali, pá, beleza. No terceiro disco do Revolução, eu participei ali da introdução, né, aquela coisa toda. Mas faltou mais um pouco, eu queria mais. Eu queria aparecer, eu queria estar ali à frente. E não tive essa oportunidade.
né? E porque os caras, acho que os caras desacreditou, os caras não fez um teste, vamos fazer um teste, ver o que o cara manda. Assim, muitas vezes, assim, não desacreditou do meu potencial. Eu também falava assim, cara, será que eu não consigo escrever? Eu consigo escrever. Inclusive, eu agradeço demais a galera que tá me apoiando. Os caras estão mandando composição pra mim, velho, a torta direita de todos os lados. Não tenho vergonha de mentir. Porque tem grupo de rap aí, cara que é rapper, às vezes os caras não reconhecem quem escreve a letra pro cara, pô. Não dá o reconhecimento, mano. Inclusive, eu quero agradecer aqui de verdade ao Brilhante, que é o antigo, que era o Miquim, né? Ele mesmo se posicionou, cara, e falou assim, tô com 2 letras pra você aqui, mano. Ele já mandou pra mim automaticamente. E falou, eu vou escrever mais uma pra você. Agradeço demais, cara. Porque eu tô como intérprete. E eu vou levar isso e vou reconhecer. O Marcos Assis, que é o Apache. Ele me cedeu uma letra, velho. Ele me cedeu uma música dele já pronta. Que é a música A Sexta Tem. Ele só me pediu, Alexandre, não faz como muitos por aí. Os caras, a gente escreve as letras, os caras não colocam como reconhecimento, faz sucesso e vai embora e não reconhece quem escreveu. Eu falei, não, em relação a isso você pode ficar tranquilo, mano. Disse, eu não vai passar batido de forma alguma. Sou muito honesto e sincero em relação a isso aí. Entendeu? Inclusive, se você puder até participar comigo, você vai comigo, velho. Se você puder ir num show, numa apresentação. E nessa caminhada, que eu fiquei muito chateado em relação a isso aí, não ter participado diretamente no disco, eu falei, cara, eu sentia a necessidade de levar meu trabalho independente dos caras. Eu falei, mano, eu vou botar o Articuladores pra andar, eu vou ter voz ativa e eu vou fazer a minha parte, mano. Ou seja, criou vergonha na cara. Criou vergonha na cara. É isso que eu... Você tá entendendo agora? Você tá entendendo? O que eu falei pra você, o que eu diria pra mim, toma vergonha na cara. E aí eu mesmo digo pra mim hoje isso. Toma vergonha na cara. Você tá entendendo? 2 em 1. Eu diria isso pra mim lá atrás e tô dizendo pra mim hoje. Alexandre, como Entendeu? você estava falando aí que passaram-se alguns anos e a gente tá falando que você falaria pra você há 10, 20 anos atrás, cara, eu queria saber como você enxerga o rap nos próximos 10 anos, irmão. Dá uma resumida pra gente. Cara, daqui 10 anos, mano, de uma forma... Eu acho que, pra mim, velho, o rap, a tendência é evoluir, mano. Eu vi nesse... Eu vou falar assim, dos últimos 10 anos que passou e os que estão pra vir. Pra mim, o rap, ele teve uma evolução. Musicalmente, nos beats, né, que eu falo, letras, flow. Inclusive, eu tava conversando com a R hoje do Guerrilha Sonora, ele lançou uma música, ele fez uma homenagem também pra mim, colocou lá o nome do Peso Mania do Espaço do Rap, né? Inclusive, eu vou participar do clipe dele agora dia 18. Ele me convidou pra participar do clipe dele. Falou, Alexandre, eu quero que você lá, eu faço questão que você esteja nesse clipe. Ele fala do flashback, fala o nome da música é BBB, Baile Black Brasília. Então ele faz homenagem pros caras, faz assim dos programas, da Macossa. Então assim, eu achei muito bacana a ideia dele. E eu escutei o flow dele, a rima dele, a levada dele, as batidas. Eu falei, cara, que evolução. O AR, sempre o Guerrilha Sonora, ele é um grupo praticamente revolucionário, um grupo protesto. E de repente ele virou a chave e fez uma parada, igual a música aqui que a Santa tem. Entre vários protestos, ele tá lançando algo diferente. E eu vejo a evolução do rap dessa forma, caminhando para um lado bom. Porque, assim, do lado bom que eu digo, sem perder as raízes, mano. Show de bola. Entendeu? Sem perder as raízes. Eu gosto de rap, eu gosto do rap gangster. Pra mim, porra, do caramba. Gosto do rap do gangster. Mas eu também acompanho essa molecada, igual você falou de 10 anos. Eu gosto dessa molecada nova, tá aí. O Orochi, o Djonga, né, cara? Hungria. Tem uma galera boa aí, velho. Matuê, Felipe Hatch. Pô, eu escuto esses caras falam assim, mano, tu tem 40 e tantos anos, tu escuta, como tu consegue escutar? Bicho, eu tenho que escutar. Eu preciso ver o que tá rolando nas tendências agora. Eu tenho que acompanhar. Principalmente agora que eu tô envolvido, eu tenho que estar acompanhando a evolução dos caras. Eu que tô acompanhando essa galera. Se não vira peça de museu. Se eu não vira peça de museu, eu vou ficar pra trás. E eu curto, não só curto, como eu escuto, eu toco, entendeu? Eu curto pra caramba. Tem música que você para assim, caramba, velho. Os caras lançam, porra, MC Lipe, que eu gosto pra caramba também. Porra, MC Ariel, entendeu? Tem uns caras de São Paulo também que eu curto pra caramba. Tem uma molecada nova aí que eu dou mó 10, velho. Né?
você pegou e deixou um recado pra você há 10 anos atrás. Toma vergonha na cara. Eu quero saber qual o recado que você deixa pra molecada que tá começando no rap agora, pra molecada que tá começando na comunicação. Qual a mensagem que ele manda, né, Bel? Boa. Boa. Galera, o que eu falo pro meu filho, né, pro Pedro. O Pedro, ele participou de um projeto da escola e ele, na rima, ele improvisou com a galera. Ele fez um improviso, mas aqui, a colinha aqui do lado, mas improvisando. E eu sempre falo pra ele, se você for seguir na música, meu filho, foco, humildade. Eu falo pra vocês que tá aí começando. Humildade, pé no chão, não queira passar por cima de ninguém, galera. Entendeu? Pra você que tá começando, estudar. O estudo, vou falar igual o poeta Gog fala, o estudo é o escudo, certo? Então o estudo é a base de tudo. Faça seu rap, mas continue estudando, certo? Porque o futuro da gente, cara, não depende só da música em si, mas do estudo. Você pode olhar que vários rappers hoje aí são formados, entendeu? Tem uma formação acadêmica, né? Continua estudando, obedecendo, ajudando pai e mãe. Eu queria ter tido algumas oportunidades e não tive de poder fazer isso, de acompanhar, estar perto da minha mãe e mostrar pra ela, poder ajudar, entendeu? Porque o rap me proporcionou, mas eu não recebi em troca. Então, rapaziada, que tá começando agora, desejo sucesso pra vocês, humildade, pé no chão, foco, viu? E repito, humildade, estuda, procura ter conhecimento musical, informações, busca informações, certo? E humildade, eu falo pra vocês, humildade. Sem humildade, ninguém chega a lugar nenhum. E esse é o Alexandre Lee, Marcelo Beon. Boa! Parabéns, moleque. Que bom É isso aí, ver galera. essa evolução pessoal, profissional. Sim. Eu sei que eu te conheço, a gente te conhece muito além da rádio, das tocadas, e a gente sabe que tem hora que a gente dá uma baqueada. Sim. E, mano, a mensagem que acredito que eu possa até falar pelo Dida você é um cara que acredita em Deus, Sim. né? E somos tementes a Deus. E, mano, tudo tem a hora, velho. Sim, Tudo meu. tem a hora certa. É parar, respirar, acreditar que o momento vai chegar. Não se agoniar. Só se atira pedras em árvore que dá frutos. Uhum. E você é uma árvore que dá frutos, tá ligado? Sim. Você é um cara inteligente. Os haters, né, que hoje a gente vive nessa era digital, os haters se faz necessário. Uhum. Que acaba sendo o equilíbrio para você nem viajar demais, nem viajar de menos. Sim. Tá ligado? Então é isso aí, a gente agradece demais a sua participação aqui no podcast. Foi muito bom trocar essa ideia contigo, você poder informar um pouco mais para a galera que te conhece das antigas, Sim, sim. onde tudo começou, as transições, as novidades, o que vem por aí, as alegrias, os dessabores e os sabores. Por falar em sabores, Dida, o Café Export Boa. sempre traz o mimo para os nossos convidados. E com você não vai ser diferente. Maravilha. Para você de manhã tomar aquele cafezinho gostoso, pensar na vida, nas suas rimas, nos seus projetos. Dida, vamos nessa? Presentear o cara, velho? Tem Boa. que ter aquele mimo. A galera já... Eu tô sentindo aqui, Beon, que alguns convidados Pega pra você. já vem esperando esse mimo do Café Export. Olha aí, galera. Teve um que foi... Já virou mal. tradição? Ele tirou o boné dele. Ele pegou e falou, vou tirar o boné aqui porque eu sei que vem coisa. Aí, É, ó, falando em tá lá. boné, aí, ó. Olha Aí, ó. só. Esse aqui eu vou usar em Café Export. Olha Pô, aí. já coloca na cabeça então Muito aí, velho. bom, Vai, cara. tira aí Deixa os eu mimos colocar aí aqui. do Café Export. Pode colocar aqui? Pode colocar na mesa aí, Deixa eu fica à colocar vontade. aqui, galera. Olha aí. Esse aqui vai ser meu cafezinho de amanhã, hein, Aí, galera? Aí, show de ó. bola. Vai ser o cafezinho de papai trabalhar. Aliás, vou levar ele pro meu trabalho, compartilhar com os meus amigos lá, hein, galera. Sim, Esse é o mano. nosso melhor café. Que a galera do meu trabalho gosta de um café e não é brincadeira, não, meu amigo. Umas 10 pessoas lá. Então a já gente... tá renovando o estoque. Galera do trabalho, me aguarde que eu tô levando, hein? Café Export. E tem mais, tem mais. Tem mais aqui, ó. Isso aí pros seus Moloco. filhões. Pedro e João Lucas.
Tá aí, ó, chegando aí, ó. Nosso achocolatado. Achocolatado, moloco, muito bom. Obrigado, Café Export, tá aqui, mais um mimo. Tem mais? Tem mais. Olha aí, Aí é velho, pra você tirar onda em casa, viu? Ah, esse aqui eu não vou pro trabalho não, galera, em casa, hein? Esse aqui é ouro, não vai não, viu, papai? Obrigado, B1, obrigado, Dida. E eu agradeço, sou grato aí a vocês aí, pela nossa amizade, cara. A gente passou por altos e baixos aí. Sim. B1, eu quero até aproveitar o espaço, meu querido, dizer que você e Dida são meus amigos, cara. Porque, galera, eu quero aproveitar, se eu posso falar Fica à aqui. vontade, é todo seu podcast. Cara, irmão. eu quero falar pra vocês o seguinte. Gente, o B1 e o Dida, principalmente o B1, é um cara que, você falou agora de Deus, nos momentos mais difíceis da nossa vida, mano. São poucas pessoas que sabem dos nossos bastidores, o que a gente passa, o que a gente já sofreu. E o B1 é um cara que eu sempre, não por agora, mas sempre estava em contato. O Dida também, sempre que eu posso eu falo com o Dida. Eu falo assim que a gente somos amigos, cara. São os meus amigos pessoais de onde eu moro. Que assim, conhecidos a gente tem vários, mas amigos são poucos, né? E eu falo que o B1, cara, é um amigo que eu tenho no meu coração, que eu guardo muito. O B1 é um cara que teve um momento que eu passei uma fase muito difícil na minha vida. Nunca me esqueço disso. Eu levo isso pro resto da minha vida, pro meu coração. E eu tô aqui disponível, B1, se você precisar. Você pode contar comigo aí. A gente já... eu falei pro B1 uma vez, os verdadeiros amigos, vocês não brigarem, ele não é amigo, velho. Não é amigo. Então, assim, eu falo pra você, a gente discute, briga, e eu falo que esse é o verdadeiro amigo. Eu prefiro a gente discutir, às vezes, ser oposição, do que a gente ser falso, bater nas suas costas e falar, tá falando mal do outro. Certo? Eu vejo dessa forma. Amigo de verdade somos esses aí que a gente leva pra vida. Certo? Eu tenho um respeito, tenho um carinho muito grande por você, pelo McFly, principalmente por você. Porque você é um cara que, na hora que eu mais precisei, você me estendeu a mão junto com a nossa galera aí, ajudou a minha família, né, eu e meus filhos, que eu tava numa precisão muito grande, cara, e foi como eu te falei, muita gente só vê o troféu, ninguém vê a cicatriz, né, e são poucas pessoas que sabem dos nossos bastidores, que a gente vive, que a gente sofre, né, eu passei por uma dificuldade muito grande, e um dos caras que me estendeu a mão foi Marcelo B1 aqui, certo? Juntamente com os meus amigos, o DJ Leozeira, o Hélio Mix, Dida McFly, Bruno Black, né? Newton Mix. Então, cara, eu sou muito grato a vocês, meus amigos aí, que eu curto e dou o maior valor. Contem comigo pro que der e vier aí. Valeu, tá bom, cara? Que eu sou muito grato a vocês, meu irmão. Beleza? De verdade. Porra, uma honra. Tá bom? Obrigado. E eu peço muito que Deus abençoe vocês. Você sabe que eu torço por vocês. Quando vocês vieram com esse projeto, eu fiquei muito feliz. Eu falei, caraca, que massa, velho. Já mandei mensagem pro B1, mandei mensagem pro Dida. Eu falei, cara, assisto todos os episódios, acompanho. Porque quando você gosta de um projeto, você fica feliz com seu amigo, cara. É bom demais você torcer pelo seu amigo, velho. É bom demais você ver, caraca, velho. Fico feliz, nem pro convite, mano. Entendeu? Eu tinha assim feito, né? Aí, de repente, do nada, juro por Deus, gente, por Deus, fiquei até emocionado aqui, mas por Deus mesmo. Cara, quando eu falei assim, Dida, tem que ir lá mesmo, pá. Falei, não, mano, você vai sim. O B1 já falou, tá cotado, seu nome tá lá. Falei, fiquei muito feliz, galera. E tá aqui. Eu curti, sou fã dos caras do trabalho e tô aqui hoje. Tem história boa pra contar, tem que estar aqui nessa mesa, né, Tem velho? que tomar um café com a gente. Galera, e obrigado, agradeço de verdade por estar aqui, essa oportunidade, tá bom com vocês, agradeço a Deus em primeiro lugar, pelos meus filhos, meu filho hoje tá trabalhando, né, o Pedrão tá aí, tá trabalhando, o meu caçula também já tá fazendo curso, então assim, não é fácil, eu sou um pai solteiro, né, cuidando dessa galera sozinho, o B1 sabe, o Dida sabe da minha correria, não é fácil. Eu trabalho durante o dia, tenho meu trabalho, meu emprego. À noite eu tô tocando de quinta a domingo às vezes, né, como DJ, né, eu tô com o meu projeto com articuladores que agora vai aumentar minha demanda. Então, assim, eu sou muito grato a vocês aí, galera, de verdade. Amém. Deus abençoe vocês e como você falou, tudo é no tempo de Deus. Isso. Né? Se hoje eu tô começando a colher alguma coisa, você vê, galera, lá atrás tive a oportunidade, mas não era ainda o que eu queria. E hoje está acontecendo justamente da forma que eu gostaria que fosse. E hoje Deus mexeu o doce e botou o cara aqui. Exatamente, você entende? Tudo nos planos de Deus. Eu falei pra você. Sim, exatamente. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado a todos. Compartilhe aí,
Tá bom? Segue o Alexandre nas redes sociais, vai lá curtir o show do cara, que a entrega é boa, é um cara inteligente e vai levar um conteúdo muito massa pra você aí do outro lado. Gosta de rap? Tem que seguir esse camarada aí, ó. Alexandre Lee, Articuladores. Bom demais. Semana que vem a gente volta, né, McFly? Com mais histórias boas, com café docinho e muita gente bacana aqui no Cafezinho 61 Podcast. E pra galera que ainda não se inscreveu no canal, gente, é de graça. Só clica aí, se inscreva, compartilha, curta, ative o sininho e mande esse vídeo para o seu melhor amigo. Não é isso, Marcelão? Falou e disse, ó, pega meu beijo, até a próxima.